Bem-vindos todos ao programa Momento ANEFAC. Me chamo Antônio Carlos Machado, eu sou o presidente do conselho de nossa entidade, a ANEFAC, e neste programa recebemos o representante da empresa patrocinadora, o senhor Cláudio Camargo, da UI. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Obrigado, Machado. Cláudio, obrigado pela sua presença. Gostaria de fazer uma pequena introdução sobre o nosso prêmio, que em 2022 nós estamos chegando a 26 anos de premiação. E este ano o tema é "O futuro é a transparência", reforçando conceitos e práticas de ESG e agregando mais valor aos nossos negócios. Dentro deste contexto, eu gostaria de iniciar contigo um bate-papo, perguntando o que representa para a UI patrocinar uma premiação com o alcance do troféu Transparência. Machado, nós entendemos que o troféu Transparência é super importante para o mundo dos negócios. Eu sempre brinco, quando nós vamos nos eventos do troféu Transparência, que o troféu Transparência se tornou o Oscar da contabilidade no Brasil, né? Então, as empresas disputam para estarem sendo nomeadas e premiadas no troféu Transparência, e é uma satisfação muito grande quando a gente vê os diretores financeiros, contadores, diretores de controladoria, os CEOs das empresas, quando eles vão receber o prêmio, e o orgulho deles de participar desse evento que realmente promove a transparência no mercado de capitais como um todo. Então, nós entendemos que o prêmio, mais do que a transparência, mais do que um prêmio, é um evento que propicia que as empresas procurem melhorar a divulgação de suas demonstrações financeiras ano a ano para serem premiadas. E esse evento se tornou um evento histórico no Brasil, e um evento que todas as empresas reconhecem a seriedade dos eventos pela participação dos professores que participam do julgamento, pela participação de alguns alunos que também participam da análise das demonstrações financeiras das empresas. Então, patrocinar o evento é uma satisfação enorme para a UI, para a Ernst & Young, que faz parte desse Oscar da contabilidade já famoso no Brasil. Estar patrocinando o evento faz parte do propósito da UI, que é construir um mundo de negócio melhor. Então, o evento do Troféu Transparência está totalmente alinhado com o propósito da UI, que é de construir um mundo de negócio melhor. Ótimo, ótimo. Falando um pouquinho sobre ESG, é um assunto que ganha cada vez mais espaço no mundo corporativo, Cláudio. Como esse assunto, ESG, vem para contribuir no ambiente de negócios? E como essa agenda está relacionada nos pilares de governança da empresa? Conta um pouquinho a sua experiência nesse assunto e a sua visão sobre esse tema. Machado, toda época, né, passa ano, entra ano, nós temos um assunto quente na contabilidade, no mercado em geral. Já tivemos SOX no passado, já tivemos o bug do milênio lá nos anos 2000, e hoje nós já tivemos custo zero, e agora nós temos ESG, que é o que está na onda das discussões do negócio, né? Então, hoje, os acionistas estão preocupados com isso, existe muita pressão dos acionistas nas empresas para que as empresas divulguem informações e adotem políticas de compliance com ESG. Já existe um ambiente regulatório que também já vem requerendo que as empresas passem a divulgar informações de ESG. Os clientes já não fazem mais negócio com as empresas se essas empresas não tiverem boas práticas de ESG e divulguem essas práticas nas demonstrações financeiras. Os fornecedores também não fazem mais negócio com as empresas da mesma forma. Para você ter uma ideia, nós fazemos propostas de prestação de serviço de consultoria e auditoria, e algumas empresas que contratam a UI, por exemplo, no processo de contratação não querem mais nem discutir aspectos técnicos da proposta, querem discutir aspectos de ESG. O que a UI está fazendo em termos de diversidade, como é que funciona a UIU, que é a Universidade Corporativa da UI, como nós fazemos os treinamentos, quais são as políticas da UI para se fazer com que as mulheres tenham mais empoderamento nas empresas. Ou seja, as empresas que fazem negócios com a UI, algumas delas já não estão mais preocupadas só com a parte técnica das propostas, estão preocupadas com a parte de governança corporativa da UI, por exemplo. Então, ESG veio para ficar e as empresas vão começar a ter que fazer divulgações nas suas demonstrações financeiras, nos seus formulários de referência, nos seus relatórios de administração, sobre políticas que adotam de ESG. A CVM, por exemplo, já emitiu a CVM 87, que é uma nova instrução, na qual as empresas vão precisar divulgar informações de ESG já em 2023 no formulário de referência. E isso vai ser mais uma coisa a ser analisada no futuro pelos professores, alunos que ajudam no Troféu Transparência, e provavelmente vai ser uma forma de que as empresas terão de enriquecer
a divulgação de suas informações contábeis, financeiras e relacionadas com o ESG também nas demonstrações financeiras. Muito bom. O ESG ele tem que ser colocado como algo natural, como você mesmo colocou, né, Cláudio? Não é algo imperativo. Quer dizer, ele tem que fazer parte de um contexto, de uma vida comum, né? O ambiente de negócio tem que tratar isso como algo comum, não algo imperativo, né? Não impositivo. Muito bom. Mudando um pouquinho de assunto sobre tecnologia. Fala um pouquinho sobre tecnologia, Cláudio. Como você vê a tecnologia, como ela entra para auxiliar os contadores e principalmente os auditores nos processos de preparação e divulgação das demonstrações financeiras? Como você vê esse tema, tecnologia, demonstrações financeiras, publicação, preparação, como auxiliar os contadores? Como é que isso aparece no dia a dia dos auditores e contadores, já que tecnologia agora também é algo que é natural, também não é mais imperativo. Natural, eu diria natural e fundamental, Machado. As empresas que não investem em tecnologia não vão conseguir preparar demonstrações financeiras com qualidade e com agilidade que o mercado como um todo requer. Eu tenho certeza que a grande maioria das empresas que disputam o troféu Transparência da ANEFAC tem grandes investimentos em tecnologia, porque se não investissem em tecnologia, não estariam concorrendo para o prêmio Transparência da ANEFAC, porque não teriam condições de preparar demonstrações financeiras com a transparência requerida, porque não teriam como capturar as informações nas diversas áreas da empresa para que essas informações fossem de forma adequada divulgadas nas demonstrações financeiras. Então, tecnologia é fundamental para a área contábil, para a área financeira, para a área da auditoria e para a sobrevivência das empresas como um todo. Sem tecnologia, as empresas não sobrevivem mais. É uma questão fundamental para a sustentabilidade das empresas hoje e para o futuro. E não diferente para as empresas da auditoria também. Empresas da auditoria, de consultoria que não investem em tecnologia, não prestará serviço com qualidade e com eficiência que deve prestar. Falando ainda sobre tecnologia e abordando um tema inevitável, nós estamos aí não sei se é fim de pandemia, mas nós enfrentamos aí um processo crítico, onde o home office foi o assunto principal, né? Quer dizer, as empresas tiveram que lidar com esse novo tema, aplicaram tecnologia para poder sobreviver, mas como foi para EY e para a auditoria externa trabalhar, sim, usando tecnologia, mas trabalhar nesse conceito de home office, como trabalhar com o cliente, como manter os auditores motivados. Como foi essa experiência para vocês? Como UI e como auditores externos tendo que prestar esse serviço à sociedade, independente da pandemia. Como foi para vocês, Cláudio? Machado, a UI já vinha investindo em tecnologia para que pudéssemos fazer uma auditoria com maior qualidade, com maior eficiência, já há uns 10 anos atrás. Mas eu diria que se teve alguma coisa boa que a pandemia trouxe, foi a aceleração desses investimentos. E eu diria que se não tivéssemos investido em tecnologia, não só a UI, mas como todas as outras empresas de auditoria não tivessem investido em tecnologia, não teriam como fazer a auditoria do modo como nós fazemos hoje. Imagine, nós éramos acostumados a fazer auditoria sempre visitando os nossos clientes, estando em loco nas dependências dos nossos clientes. E hoje nós fazemos grande parte dos procedimentos da auditoria de uma forma remota. Mesmo porque alguns desses clientes que antes nos atendiam pessoalmente nas empresas, hoje já não tem mais nem condição de nos atender. Alguns desses clientes que tinham salas, alugavam salas, devolveram as salas na época da pandemia e nem tem mais condição de nos receber pessoalmente nos clientes. Então, está mudando de uma forma absurdamente incrível o modo como nós fazíamos a auditoria antes e o modo como nós estamos fazendo a auditoria hoje. Isso foi possível por investimentos em tecnologia. Eu lhe dou exemplo. Antigamente, nós fazíamos muitos procedimentos de auditoria que eram manuais. Então, nós íamos lá, selecionávamos muitos documentos nas empresas, analisávamos 1000 documentos na empresa, e hoje nós fazemos muitos procedimentos de auditoria usando tecnologia. Obtemos a base de dados total de uma empresa, por exemplo, a receita, que é gerada de 1º de janeiro a 31 de dezembro, verificamos a consistência dessa receita, fazemos cruzamento dessa receita com contas de receber, com cash, para saber que tudo que foi vendido na empresa transitou pelo contas de receber, transitou pelo cash, e verificamos menos documentação propriamente dita nas empresas, menos papel. Ou seja, nós substituímos uma auditoria que era mais
documental, em termos de papel, para uma auditoria que agrega mais valor com cruzamento de dados, utilizando dados. Então, essa é a tendência da auditoria do futuro, de hoje e do futuro, e isso só foi possível também, ou foi acelerado em função da pandemia. Não que a pandemia é boa, mas se teve alguma coisa que a pandemia trouxe de bom, foi essa aceleração dos investimentos que as empresas de auditoria fizeram em tecnologia e que propiciaram que nós façamos uma auditoria hoje que agregue mais valor para as empresas, ao invés de gastarmos tempo com procedimentos de auditoria que antigamente não agregavam tanto valor. Hoje, você conseguiria estimar do trabalho executado qual o percentual que ele é feito à distância, 50%, 60%, 70% do trabalho hoje do auditor independente, auditor externo, ele é feito remotamente? Você consegue ter uma estimativa para o nosso público, Camargo? É difícil, Machado, porque depende muito da natureza das empresas. Tem empresas que têm muito mais volume de estoque, por exemplo. Para fazer auditoria numa empresa que tem estoque, você ainda precisa fazer inventário físico, apesar de nós já usarmos, por exemplo, drones para fazer inventário físico. Para dar um exemplo, né? Antigamente fazíamos auditoria numa empresa automotiva e para contar os veículos nessa empresa automotiva, gastávamos 5 dias com 10 auditores, 24 horas por dia contando aqueles veículos. Hoje em dia nós fazemos isso em 5 minutos com o drone. O drone passa por cima de todas as plantas de uma empresa do setor automotivo, verifica pelo código de barras do veículo e a gente consegue fazer um processo de inventário físico que antes fazíamos em 5 dias, 24 horas, com 10 auditores, fazemos com o drone em 5 minutos agora e com um resultado muito mais eficiente, né? Então, a tecnologia também ajudou nisso, mas essa sua pergunta é difícil de responder, Machado, porque depende muito da natureza dos negócios das empresas. Algumas empresas nós temos que fazer uma auditoria mais em loco, por exemplo, as que têm inventário físico, e algumas a gente pode fazer procedimentos de auditoria de uma forma mais remota. Então, é muito complicado de saber qual é esse percentual. Eu diria que hoje em dia, muitos dos procedimentos que nós fazemos pessoalmente antigamente, fazemos de uma forma remota hoje. Mas ainda é difícil de saber quanto que isso representa, 80%, 50%, em algumas regiões, talvez mais fisicamente, em algumas regiões do Brasil um pouquinho mais de forma remota. Depende da característica da região, da característica dos clientes de auditoria, da característica da natureza das empresas que nós auditamos. Entendo, perfeito. Voltando um pouquinho ao nosso prêmio Transparência. O prêmio, como foi colocado aqui na abertura do nosso bate-papo, ele está fazendo 26 anos. Você é um profissional experiente, acompanhou todos esses anos de premiação. Os 26 anos do Prêmio Transparência eu estou acompanhando, Machado. O ano passado foi bodas de prata desse prêmio. Hein? Ótimo, perfeito. Você participou conosco de todos os momentos dessa premiação. E como você vê, Cláudio, a evolução das demonstrações financeiras ao longo desses 26 anos de premiação? Como você enxerga como profissional experiente da área e que vivenciou o Prêmio Transparência de ponta a ponta? Teve uma grande evolução, Machado. Eu diria que tivemos um grande marco no Brasil, que foi a implementação de IFRS como prática contábil no Brasil. Esse processo de implementação de IFRS foi em conjunto com a criação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis em 2005, 2006, 2007, e esse Comitê de Pronunciamentos Contábeis foi o órgão criado no Brasil para que se implementasse o IFRS como prática contábil no Brasil. O que o CPC fez? O CPC foi lá na Comunidade Comum Europeia, que em 2005 havia implementado o IFRS como prática contábil na Comunidade Europeia, e o CPC copiou, na verdade, os IFRS da Comunidade Comum Europeia. CPC 1 passou a ser o IFRS 2, o IFRS 3 passou a ser o CPC 5, e assim por diante, ou seja, só como exemplo, né? E o Brasil acabou implementando o IFRS com a promulgação dos CPCs a partir de 2007 até 2010 aqui no Brasil. Então, nós já temos um bom tempo de implementação de IFRS no Brasil, quase 15 anos de implementação de IFRS no Brasil, e eu diria que hoje essa implementação está bem madura. O que as empresas vêm fazendo é cada vez mais melhorando a divulgação nas demonstrações financeiras depois da implementação da IFRS. O que eu acho que existe de espaço ainda para ser melhorado é que as empresas têm que ter um balanço, um equilíbrio entre divulgar exatamente o que é necessário nas demonstrações financeiras. Ainda nós temos muitas empresas que divulgam muitas informações que não agregam valor ao leitor. Eu lembro que o professor Eliseu Martins é sempre um crítico bastante grande quando nós temos os eventos do Troféu Transparência, que ele diz que as empresas divulgam muito mais do que deveriam estar divulgando e de informações que não agregam valor. Dá um exemplo. Por exemplo, uma divulgação de provisão para contingência. A empresa começa a contar a história de uma contingência desde 2005, quando a contingência começou, e depois passou pelo juiz tal, e pelo juiz Y, e pelo juiz X, coloca 20 páginas de descrição de provisão para contingência sem ser necessário. Então, o que as empresas precisam fazer agora é ter um equilíbrio
de divulgar nas demonstrações financeiras exatamente aquilo que é obrigatório, o que é necessário, o que faz, e o que é objetivo, de forma que o leitor da demonstração financeira esteja podendo analisar as operações e as transações e a situação econômica e financeira daquela empresa de forma adequada. Então, esse equilíbrio ainda é necessário. Eu acho que as empresas precisam ainda melhorar um pouquinho. E aí vai uma dica minha, Machado. As empresas que ainda não venceram o Troféu Transparência, como é que elas podem fazer para vencer o Troféu Transparência? Devem olhar as demonstrações financeiras daquelas empresas que já venceram e copiar. No mundo nada se cria, tudo se copia, né? Copiar aquilo que as empresas ganhadoras do Troféu Transparência fizeram de uma forma boa, adequada, e copiar na divulgação das suas demonstrações financeiras. E ser criativo. Nós mencionamos sobre ESG agora, né? Talvez seja criativo. Divulgue informações de ESG de uma forma adequada, transparente na sua demonstração financeira. Quem sabe essas empresas podem ser vencedoras do Troféu Transparência num breve futuro. Belíssima dica, muito boa a sua colocação. Eu pediria uma última contribuição sua, Cláudio, para o profissional da área contábil, para um contador. O que você indicaria a ele? Que tipo de atualização? O que ele deveria investir? Em que área de sua carreira ele deveria investir para melhor se desenvolver e melhor estar capacitado a trabalhar com tecnologia, à distância e promover demonstrações ou buscar demonstrações, preparar demonstrações que sejam transparentes, que levem informações concisas e objetivas para o público, para o usuário da informação. O que o contador, e não a empresa, mas o contador deveria se aprimorar? O que ele deveria investir na sua carreira? O que você daria de dica, Cláudio, pela sua experiência? Eu acho que uma grande dica, Machado, seria aprender a trabalhar com tecnologia. A tecnologia, como eu mencionei, hoje, as empresas não sobrevivem sem tecnologia e os contadores precisam aprender a trabalhar com tecnologia para poderem obter informações, dados, informações das empresas de uma forma mais rápida, poderem interpretar essas informações e transformar essa interpretação em informação útil para as pessoas que usam as demonstrações financeiras preparadas pelaquele contador. Então, o segredo do contador é saber utilizar a informação para poder interpretar essas informações e divulgar informações que sejam úteis para o leitor das demonstrações, para os usuários e leitores das demonstrações financeiras como um todo. Isso é fundamental para o contador de hoje. Aquele contador que simplesmente registra nas demonstrações financeiras os fatos que acontecem sem conseguir interpretar de uma forma objetiva e clara, divulgar essas informações, ele não vai estar fadado a sumir no futuro. Então, essa é a minha principal dica para os contadores de hoje. Perfeito, Cláudio. Cláudio, nosso tempo aqui está um pouquinho curto, mas eu ficaria aqui contigo a tarde toda conversando, muito oportunas as suas colocações. Eu agradeço em nome da ANEFAC, em toda a sociedade contábil, a sua contribuição aí com esse nosso bate-papo, com essas dicas para as empresas e para os profissionais contadores. Muito oportuno tudo que você falou. Agradeço em nome da ANEFAC a sua participação aqui no nosso canal. Tá ok? Eu e a UI que agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos junto com vocês no evento, junto com a ANEFAC no evento, e vamos torcer e premiar as empresas vencedoras do 26º Troféu Transparência desse ano na ANEFAC. Obrigado, Machado. A expectativa é alta. Nós que agradecemos mais uma vez, Cláudio. Todos os telespectadores, convido a todos a acompanhar as nossas ações do Troféu Transparência nos canais da ANEFAC, onde destacamos o Portal da Transparência, um polo de fomento ao ecossistema da transparência no que tange às boas práticas empresariais. Convido a todos a acessarem o portaldatransparencia.org.br. E ainda, novidades estão por vir. Fique por dentro de todas as nossas ações, acompanhando nossas mídias sociais. Nos vemos no próximo episódio do Momento ANEFAC. Siga conosco conectado, um abraço e até a próxima.